Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso na área de Teoria do Direito e Filosofia e hoje eu vou falar a respeito das modalidades das constituições em Aristóteles, um assunto extremamente interessante. Aliás, esse é o segundo vídeo de uma série em que eu estou falando a respeito de conceitos aristotélicos. No primeiro vídeo eu conceituei o que é Constituição para Aristóteles. Vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo. Naquele vídeo eu prometi que eu ia estudar quais as modalidades de constituição em Aristóteles? Bem, Aristóteles leva em consideração pelo menos três fatores para definir o que seja uma constituição e qual o tipo de constituição. Primeiro, a natureza do povo. Segundo, o ethos ou o costume do povo. E terceiro, o que pode ser melhorado para se aproximar mais do bem comum, ou seja, do bem de todos os cidadãos, não apenas dos interesses do governante ou dos interesses da maioria, levando em consideração não apenas o que é melhor em absoluto, tipo como Platão, que tinha um regime platônico constitucional, que seria perfeito, segundo ele. Aristóteles pensa que a gente pode ter um governo perfeito e realizável, não utópico, e que é o melhor governo realizável nesse mundo. A gente poderia chamar em grego de haplós, é o melhor sem qualificadores. Olha, desse aqui é o melhor governo que a gente pode alcançar e não se há nada de retirar de excesso nem colocar por deficiência. Então, esse é o melhor governo e ele serve como medida dos demais governos, porque a gente pode pensar assim, olha, esse aqui em relação ao regime melhor falta isso, ou em relação ao regime melhor se cede naquilo. Por outro lado, Aristóteles vai falar que muitas vezes a gente não consegue o melhor, aliás, raramente se consegue alcançar o melhor governo. Logo, a gente pode se contentar na nossa situação em pelo menos alcançar o que seja possivelmente melhor que a nossa situação. Se a gente estiver vivendo sob um regime tirânico, por exemplo, a gente passar para uma democracia ou para um regime misto entre uma oligarquia e uma democracia poderia ser algo melhor. Estaríamos em melhores circunstâncias do que sob uma tirania. Então, muitas vezes não há como ter um melhor governo, mas o melhor possível naquelas condições. Finalmente, o cientista político pode se defrontar diante de uma situação tão difícil, que nem o melhor possível é realizável, mas pelo menos aquilo que é viável melhorar diante do que nós nos encontramos, diante da situação que nós nos encontramos, já seria algo interessante. Como, por exemplo, ainda que você não conseguisse sair de uma tirania ou de uma ditadura, por exemplo, garantir alguns direitos fundamentais e que eles fossem resguardados por um poder judiciário sólido, seria uma vantagem que colocaria algum limite para a ação do tirano. Outro exemplo é garantir que, mesmo diante de uma ditadura, o valor do Estado democrático de direito, ou pelo menos o Estado de direito, é melhor sermos governados pela lei, porque ela é isenta de paixões, do que pela vontade das pessoas em particular. Então, mesmo em situações muito difíceis, a gente poderia, segundo Aristóteles, buscar melhorar alguma coisa nas nossas instituições e nessa função da Constituição de atribuição de funções de poder. Levando em consideração os costumes de um povo, porque se você for pensar, o povo ele valoriza a liberdade, tem um espírito democrático, mas você quer implantar um regime aristocrático, isso poderia parecer uma violência para o povo. Da mesma forma, se o povo valoriza a riqueza ou a propriedade, um povo oligárquico, e você tenta implantar liberdade como valor, isso pode ser fonte de uma instabilidade do regime, né? Essas mudanças, deve haver alguma prudência no sentido de inteligência política para serem implementadas e melhorar aquela condição da sociedade. Então, o que você vai conseguir vai ser instabilidade e cair numa anarquia. É a negação, arcos é no poder, ou seja, é uma situação em que não há ninguém no poder e que, em vez de uma constituição, você está numa situação exatamente de ausência de poder, de ausência de constituição, de ausência de instituições em que cada um é um pequeno soberano, né? Uma situação que se aproxima àquele estado de natureza de Hobbes, onde todo homem é inimigo de todo homem, que também ficou famosa pelo jargão latino, o homem é o lobo do homem, né? Então, essa situação é a pior de todas. Às vezes, uma situação dessas, o que seria melhor? Todos os cidadãos serem tiranos ou haver apenas um tirano? Cada um poder fazer aquilo que quiser, inclusive, como diz Hobbes, dispor dos corpos uns dos outros, ou você ter que se submeter a apenas um tirano? Numa situação tão difícil quanto essas, a vontade de um tirano é melhor que a vontade de muitos tiranos. Por isso,
você deve levar em consideração esses fatores, né? A natureza do povo, o espírito, os costumes daquele povo e o que você consegue melhorar através do processo racional, através do pensamento, da reflexão do que pode ser melhorado naquela sociedade. Diante disso, Aristóteles traz um conhecimento que na época dele já era muito antigo, a respeito das formas puras de governo. Ele diz que o governo pode ser realizado por um, por poucos ou por muitos. Quando o governo é realizado para o bem comum por um, é um governo régio, uma realeza. Quando o governo é realizado por um, mas apenas para os seus próprios interesses, é uma tirania. A realeza, diz Aristóteles, é o melhor governo de todos, em absoluto. Contudo, evidentemente, é de difícil consecução, porque você, para ter uma realeza realmente boa, deve encontrar alguém que sobrepasse os demais cidadãos em virtude, em caráter, em honorabilidade e que todos os cidadãos cheguem num consenso de que essa pessoa é quem deve nos governar. Essa situação é realmente muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, no tempo de Aristóteles também era difícil. Contudo, quando um governa apenas por seus próprios interesses, não para o bem comum, para a felicidade de todos os cidadãos, esse é o pior governo de todos, que é a tirania. E esse é o mais deplorável, esse deve ser evitado, segundo Aristóteles. Existe o risco, evidentemente, de uma realeza se transformar numa tirania, mas normalmente não é o que acontece, curiosamente. A maior parte das tiranias não provém da realeza. O segundo critério que Aristóteles dá, então, é o poucos e os muitos. O dos poucos, quando é exercido segundo a virtude e para o bem comum, é um governo dos aristocratas. Aristói, os melhores, né? Aristocratas é os melhores no poder e governam para o bem de todos, para a felicidade de todos, essa é uma aristocracia. Quando os poucos governam não segundo a virtude, mas segundo a riqueza e governam apenas para os seus próprios interesses, explorando os mais pobres para apenas se enriquecerem, essa é uma oligarquia. Então, a oligarquia é o governo dos ricos para os ricos mediante a exploração dos pobres. Finalmente, nós temos o governo dos muitos, e esse pode ser, de um lado, a politeia, ou a república, ou mesmo um regime constitucional, aí depende, porque a palavra em grego é politeia, e às vezes traduzem, como na obra do Platão, por república, e às vezes por regime constitucional, e esse seria o governo da maioria, se governa para o bem de todos, inclusive dos pobres e dos notáveis. E ademais, a república, ela se pauta não por se governar apenas pela vontade da Assembleia, mas fundamentalmente por se governar pela lei. Então, a lei e a Assembleia acabam controlando as vontades individuais e impedindo um pouco que a maioria se imponha contra a minoria para prejudicá-la. Já no caso de uma democracia, quando a gente está falando na forma pura de democracia, é um governo de assembleia, ou no qual as pessoas são levadas a votar e decidir todos os temas políticos, e acaba a maioria se impondo sobre a minoria. Nessa situação não é a lei que manda, mas é a vontade da maioria. E normalmente nessa situação, quando a pessoa se destaca, ela passa a ser alvo do regime. Então alguém que seja muito inteligente, muito rico, muito belo, pode ser condenado ao ostracismo, isto é, a ser expulso daquela comunidade porque ela começa a se destacar e começa a desequilibrar a comunidade. Ela passa a ser um risco para aquela comunidade. E muitas vezes nessas situações, os pobres exploram os ricos, porque como eles estão maioria, eles podem deliberar e expropriar os bens dos ricos. Então, para Aristóteles, a democracia pura, esse regime que eu falei, ele não é um bom regime porque ele não visa a felicidade de todos os cidadãos, ele visa fundamentalmente os interesses da maioria e o seu valor não é nem a virtude nem a riqueza, mas o seu valor fundamental é a liberdade, porque basta a condição de ser livre para ser cidadão. Quem possui liberdade é cidadão nessa comunidade política. E como diz Aristóteles, como todos os cidadãos são livres, não se julgam diferentes por riqueza nem por virtude, acontece que um segundo valor que nasce na democracia é o valor da igualdade. Porque as pessoas se julgam iguais, não é o fato de um ser mais rico ou de outro ser mais virtuoso, mas o fato apenas de ser livre o coloca em situação de igualdade com os demais cidadãos. Logo, a democracia é um regime que valoriza a liberdade e a igualdade. São os valores modernos e contemporâneos nossos, né, de liberdade e igualdade. Esses valores, inclusive nos dias de hoje, eles passaram a ser encarados como uma igualdade material, não basta, e a liberdade material, não basta você ser formalmente livre e igual,
mas o Estado tem que promover condições para que você ascenda socialmente e tenha as mesmas condições. Então, em que pese as coisas terem mudado um pouco dos tempos de Aristóteles para cá, essas formas puras ainda servem para explicar a nossa realidade. Um outro fato importante que a gente deve mencionar, que não é exatamente uma forma de governo, mas é uma patologia que ocorre nesse sistema e fundamentalmente na democracia, que é o demagogo. Assim como um governo régio pode sofrer do bajulador, daquele que se aproxima do rei falando o que ele quer ouvir para poder manipular ele, na democracia ocorre muito frequentemente, diz Aristóteles, que os demagogos se apropriam da multidão, falando para a multidão não o que eles deveriam ouvir, mas o que eles querem ouvir, e começam a usar a multidão como uma força de manobra, usando a maioria, a força da maioria para oprimir os demais. Por exemplo, mecanismos de demagogia, a distribuição de dinheiro para o povo e para os pobres, porque ele diz, olha, quem é realmente um republicano nunca vai adotar o mecanismo de distribuição de dinheiro para os pobres, porque você vai transformar essas pessoas em escravas do regime, você vai comprar a liberdade delas, porque elas não vão querer votar pelo seu verdadeiro bem, ou escolhendo quem é de fato o melhor governante, eles vão querer escolher aqueles demagogos que continuam distribuindo dinheiro, com medo de perder esse benefício circunstancial que eles estão recebendo. Aristóteles, inclusive, diz que um verdadeiro republicano ou um democrata que esteja verdadeiramente se importando com o bem de todos os cidadãos e o bem da comunidade política, preferiria, se fosse a situação, distribuir casas ou comércios aos pobres, porque assim eles poderiam se prover a si mesmos, se sustentar a si mesmos e não dependeriam do Estado. Consequência disso, manteriam a sua liberdade. Na verdade, a distribuição de benesses pelo Estado, o que acaba afetando é a própria liberdade do cidadão. Segundo, uma vez que esse demagogo consegue alcançar uma hegemonia na sociedade, ele simplesmente passa a desprezar os pobres. Ele não se transforma num grande governante régio, mas ele passa a se utilizar da força para se garantir no poder, assim como vimos em várias circunstâncias no mundo moderno, né? Por exemplo, na Alemanha nazista, o tirano acessou o poder e, uma vez que acessou o poder, acabou com toda a concorrência e se manteve pela força no poder. É exatamente isso que Aristóteles temia, que o demagogo, uma vez que alcança o poder, passa a se utilizar da violência para se manter no poder. E aí ele deixa de ser um demagogo e o regime deixa de ser uma democracia e se transforma numa tirania. Esse é um ponto fundamental porque essas formas de regime político, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Não adianta você botar na Constituição uma modalidade de regime político, porque na realidade essas coisas vão mudando com o tempo. Então, ainda que a Constituição escrita brasileira diga que é uma democracia, mas a operacionalidade disso pode transformar ela numa demagogia, e de uma demagogia pode haver um salto para uma tirania e, finalmente, dessa tirania pode haver uma mudança, inclusive, no texto constitucional, porque a situação de fato já é diferente daquilo que havia sido preconizado. Então a gente deve levar em consideração não apenas, nos dias de hoje, texto escrito constitucional, mas essas modalidades de regimes que o Aristóteles nos ensina para entender o que está acontecendo ainda nos dias de hoje na situação política mundial e brasileira. Um terceiro ponto é que quando Aristóteles vai falar do melhor regime, ele vai dizer assim, ó, bom, temos a realeza, que é o melhor regime em absoluto, mas de difícil consecução. Contudo, a gente pode ter outros regimes que são muito bons. Por exemplo, a própria aristocracia, se for uma aristocracia constitucional, de acordo com o governo da lei, em que a gente busca, segundo os melhores, a virtude e o desenvolvimento das pessoas, pode ser um regime aceitável, ou aquilo que eu chamei de possivelmente bom. Mas ele diz, ainda assim, ainda que não seja possível encontrar poucos virtuosos, pelo menos que a gente implante um regime em que haja um pouco de cada um regime. Se a gente for pensar, a Constituição brasileira é assim, porque o presidente da República é escolhido democraticamente, mas exerce o poder de maneira régia, ou seja, ele exerce como um só o poder. Então, apesar da sua escolha democrática, o exercício do poder é régio. Por outro lado, o Congresso Nacional é escolhido democraticamente e exerce o poder de uma maneira representativa, né? Ele representa o povo, então é democrático. E, finalmente, o Poder Judiciário, ele é um poder que tem muito mais a ver com uma escolha aristocrática, porque a gente escolhe através de indicação política uma parte do Poder Judiciário, mas também
mediante um concurso público, que dentro do possível vai buscar auferir os melhores ou os mais preparados para aquela função. E o Poder Judiciário acaba como sendo uma minoria que exerce, ou pelo menos deveria exercer, de uma maneira aristocrática esse poder. Então, há, de certa forma, no Brasil, nos dias de hoje, e claro, como eu disse, isso é dinâmico, em que pese está no papel, pode ser praticado de outra forma. Por exemplo, a gente pode ver essas questões de quando os poderes se juntam contra o povo. Então, certamente essa é uma mudança constitucional. Sem mudar o texto, muda-se a Constituição. É uma perversão da Constituição, certamente, é uma patologia, né? Mas pelo texto constitucional e segundo muito do que a gente viveu na história democrática do Brasil, a Constituição brasileira ela é uma Constituição mista, que envolve elementos democráticos, aristocráticos, régios, e essa mistura de elementos, que nem diria Aristóteles, se você não consegue identificar exatamente qual é a forma pura de Constituição, porque você encontra elementos de todas as constituições ali, inclusive o governo da lei, nesse caso você tem uma boa Constituição, segundo Aristóteles. Não é a melhor, mas é uma Constituição muito boa. Também diria ele que em algumas circunstâncias, pelo menos é viável você encontrar o meio termo entre a oligarquia e a democracia, porque aí ricos e pobres irão compor um governo e uns e outros irão controlar os excessos dos demais. Por isso que é importante a participação política e por isso que Aristóteles não achava bom a questão do voto facultativo. Ele dizia que os ricos devem ser punidos se não vão votar num regime desses, por exemplo, e os pobres devem ser remunerados para irem votar. Por quê? Os ricos têm o seu lazer, que não querem abrir mão, e se você deixar na sua vontade, eles não irão votar e os pobres irão assumir a hegemonia nesse regime político. Por outro lado, os pobres têm que cuidar do seu sustento e têm que trabalhar, logo não podem se afastar dos seus negócios para irem votar. E nessa circunstância de não irem votar, os ricos ascenderiam à hegemonia política dessa comunidade. Então, para concluir, em resumo, temos o governo do um, dos poucos e dos muitos. Do um para o bem comum é o governo régio, que é o melhor em absoluto, dificilmente alcançável, mas quando se tem alguém que se sobrepassa aos demais, era esse que deveríamos escolher. Ou o um apenas para os seus interesses particulares, o que é uma tirania, o governo dos poucos de acordo com a virtude para o bem comum, que é a aristocracia, o governo dos poucos de acordo com a riqueza para apenas os seus interesses, que é a oligarquia. Temos também a república, que é o governo dos muitos para o bem comum, de acordo com a lei, e o governo dos muitos apenas para os seus interesses, excluindo a minoria, e não de acordo com a lei, mas de acordo com a vontade coletiva dessas pessoas, deliberada em assembleia, é uma democracia. Temos também o demagogo, que é uma patologia que costuma aparecer na democracia e que pode vir a se transformar num tirano se conseguir, de fato, algum poder. Por outro lado, existem situações em que é preferível um meio termo entre a democracia e a oligarquia, ou é preferível um regime misto, onde existam elementos de todos os regimes e você não consiga distinguir se é uma aristocracia, um governo régio ou uma democracia, porque todos os regimes estão ali presentes, ou mesmo uma aristocracia, ou quem sabe, se existisse alguém que consensualmente dentro da sociedade sobrepassasse os demais em virtude e fosse digno de ser um rei, um governante soberano sobre todos nós, porque nos conduziria para um bem comum, esse mereceria ser escolhido o nosso rei. Claro, essa é uma situação que pode se realizar, não uma utopia, mas que dificilmente ocorrerá, segundo o próprio Aristóteles. Aliás, a questão agora de dezembro de 2024 da prova da OAB cobrou exatamente essas formas de constituição e de regimes políticos em Aristóteles. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.